Sejam bem-vindos a essa aula. É com o coração cheio de alegria e, claro, com muita reverência, que a gente se reúne hoje para olhar de perto uma das verdades mais fantásticas e transformadoras da nossa fé, a doutrina da adoção. Como estudantes dedicados da palavra que somos, nós vamos mergulhar fundo nos padrões de Westminster para entender de fato a nossa verdadeira identidade espiritual, certo? Então, vamos nessa. Vamos analisar com muito cuidado o que significa, na prática, sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. A nossa ementa de hoje vai seguir uma ordem bem lógica, um caminho ascendente, digamos assim. A gente começa no ponto 1, com a essência da adoção. Depois, no 2, a obra do filho. Passando pelo ponto 3, liberdades e privilégios paternos. 4, a disciplina e proteção divina. E, finalmente, o ponto 5, a nossa garantia como herdeiros da eterna salvação. Bom, seção 1, a essência da adoção, com base no breve catecismo. Vamos dar uma olhada no resumo mais fundamental e direto dessa doutrina. Pergunta 34. O que é adoção? Pessoal, essa é uma daquelas perguntas históricas que não pede da gente só uma resposta ali na ponta da língua. Ela exige que a gente pare e pense profundamente sobre quem nós somos. Quem somos nós quando estamos diante do Criador de todo o universo? A resposta que o catecismo nos dá é de uma precisão cirúrgica. Diz o seguinte: adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus, tendo direitos a todos os seus privilégios. O ponto-chave aqui, a cereja do bolo, é essa expressão ato da livre graça. Não é um prêmio que a gente ganha, não é um status que a gente conquista sendo bonzinho, de jeito nenhum. É uma declaração oficial de Deus que simplesmente nos concede plenos direitos lá no céu. E olhem só qual é a base bíblica para isso. Em 1 João 3, versículo 1, o apóstolo até nos chama para admirar isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa graça toda nasce única e exclusivamente do amor de Deus por nós. E como o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, nos confirma, para aqueles que creem, ele deu o direito, a autoridade mesmo, de se tornarem filhos dele. Avançando, seção 2, a obra do filho, de acordo com o catecismo maior. É aqui que a gente vai descer um pouco mais fundo na teologia para entender a mecânica dessa graça toda. O Catecismo Maior nos faz a mesmíssima pergunta. Pergunta 74. O que é adoção? Mas, como vocês vão notar, a resposta agora vem nos mostrar exatamente como e através de quem esse milagre acontece na nossa vida. Notem bem como a resposta expande a nossa visão. A adoção em e por meio de seu único Filho, Jesus Cristo. Gente, isso é essencial. Não existe adoção por fora. Não existe adoção sem Jesus. É puramente por estarmos unidos a Cristo que nós somos recebidos nessa família, que nós recebemos o nome dele sobre nós e que nós recebemos o próprio Espírito dele. E isso cria um contraste absurdo, né? Pensem no estado natural em que a gente vivia, totalmente alienados de Deus. Mas aí, o estado adotado muda tudo. O texto de Efésios 1:5 fala que nós fomos predestinados para essa adoção por Jesus Cristo. E Romanos 8:17 joga uma luz incrível nisso. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo na glória. A nossa herança, pessoal, está totalmente atrelada à herança do próprio Cristo. Chegamos à seção 3, liberdades e privilégios paternos, agora olhando pela lente da confissão de fé. É aqui que a doutrina desce para o nosso dia a dia, para a nossa experiência real. Vejam a conexão direta que existe aqui entre a doutrina e a Bíblia. Os justificados recebem o espírito de adoção. O próprio texto de Romanos 8,15 diz isso. E o que isso significa na prática? Efésios 3,12 e Romanos 5,2 nos dão a resposta. Nós temos acesso com total confiança ao trono de Deus. A gente não chega lá tremendo de medo como escravos que vão tomar bronca. Nós entramos com ousadia, porque somos filhos muito amados. Para mim, essa é uma das verdades que mais aquece o coração da gente. Gálatas 4, versículo 6 declara: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso é intimidade num nível estratosférico. O Espírito de Deus capacita os nossos corações, que antes eram rebeldes, a clamar ao dono do universo, usando o termo mais doce e familiar que existe, Abba, Pai. Seção 4. Disciplina e proteção divina. Porque nós sabemos bem que um pai amoroso não só dá privilégios e títulos, ele cuida ativamente dos filhos.
A confissão de fé nos dá essa lista linda e detalhada. Estar na família de Deus significa que nós somos tratados com compaixão o tempo todo, protegidos do mal absoluto, supridos em todas as nossas necessidades legítimas e, sim, nós também somos corrigidos por Ele, exatamente como um pai corrige um filho. Aliás, correção não é Deus virando as costas para nós, é justamente a marca inconfundível de que Ele se importa. Olhem só a base inabalável para isso nas Escrituras. A compaixão dele está lá no Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos. A provisão diária ecoa lá em Mateus 6, que Cristo garantiu. E sobre a disciplina, Hebreus 12, 6, nos consola dizendo que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Então, se nós passamos por correções, devemos nos alegrar. É a prova irrefutável do amor imenso dele por nós. E assim, entramos na nossa quinta e última sessão, Herdeiros da Eterna Salvação. Já vimos o que é, como funciona e os privilégios agora no presente. Agora vamos olhar para o futuro, para a consumação de tudo isso. Como nós fomos adotados, a nossa segurança é eterna. A confissão resume isso lindamente. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. Lamentações 3:31 diz que o Senhor não rejeita para sempre, e Efésios 4:30 nos lembra que nós fomos selados pelo Espírito Santo para aquele grande dia da redenção final. É algo permanente, meus irmãos, não pode ser desfeito. E nós amarramos essa exposição teológica com a promessa magnífica de 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que não mancha, que não perde o brilho, que está lá guardada e segura nos céus para nós. Como diz lá em Hebreus 1:14, nós somos, no fim das contas, os herdeiros dessa salvação final. Bom, depois de tudo isso que os padrões de Westminster, profundamente embasados na palavra, nos ensinaram, eu não quero só encerrar e dar um tchau. Eu quero deixar uma questão pastoral urgente para nós. Como viveremos hoje à luz dessa gloriosa adoção? Como isso afeta o seu dia a dia? Que a certeza de que nós somos filhos amados, supridos, corrigidos quando precisamos e selados para a eternidade possa transformar a forma como nós vivemos nossa caminhada, a nossa adoração genuína e a nossa comunhão diária com o nosso Pai Celestial. Pensem muito nisso. Foi um prazer enorme ter a companhia de vocês nesse estudo. Fiquem na paz